Conversas Soltas, um podcast do Centro de Estudos Interculturais. Bem-vindos a mais um Conversas Soltas. Hoje recebemos uma voz marcante do pensamento educativo em Portugal, a professora doutora Rosário Gamboa. Filósofa de formação, investigadora, docente e ex-reitora do Politécnico do Porto. Tem dedicado a sua vida à educação como prática de liberdade, inspirando gerações de professores, estudantes e investigadores. Foi também impulsionadora, foi e é impulsionadora da modernização do ensino politécnico, sempre com uma visão humanista, inclusiva e, aqui o ponto, profundamente crítica, que é muito importante. Uma líder que acredita que a escola deve ser, penso eu, da minha leitura, antes de tudo um espaço de emancipação e de esperança. Assim, hoje tenho o gosto de poder conversar sobre educação, cultura, futuro e sobre aquilo que penso pauta a sua perspectiva, se não estou errada. O poder transformador do conhecimento, que acho que é tão fulcral salientarmos, nomeadamente através da educação. Professora, muito obrigada pela sua presença, pela partilha e, acima de tudo, gostava de salientar pela dedicação e empenho ao desenvolvimento do ensino, que de facto também eu própria beneficio desse empenho. Por isso, gostaria de começar com uma pergunta que nos leva um bocadinho ao passado para efetuarmos este enquadramento. Se voltássemos ao início da sua trajetória, que momentos ou influências considera decisivos neste seu percurso, que depois se tornou um percurso? Bom dia, Karina, e bom dia a todas as pessoas, ou boa tarde, ou quando for, que nos estiverem a ouvir em podcast. Queria agradecer imenso o convite, agradecer a sua introdução e dizer-lhes só, não é para tranquilizar, mas é para reforçar aquilo que disse. Eu identifico-me em tudo o que acabou de enunciar, em particular com a capacidade transformadora do conhecimento e com a missão da educação como emancipação dos homens e das mulheres, e emancipação significa liberdade. Exatamente. Em relação à sua primeira pergunta, aquilo que mais me marcou, eu se tivesse que remontar muito cedo, eu diria que é a minha própria educação. A gênese da minha educação, a minha formação, e a minha formação onde, no meu contexto familiar, onde a minha mãe teve sempre uma importância crucial, foi precisamente a noção de que, como diria o Paulo Freire, a propósito da pedagogia e da educação como emancipação, ela dizia muitas vezes que ninguém, citando Paulo Freire, se liberta sozinho. Nós libertamos através dos outros. E aquela noção, esta noção profunda, depois refletida em práticas, nos modos de vida dela e naquilo que nos ensinava, assim como o meu pai e a minha família, era sempre no sentido de que nós somos e realizamos através dos outros. E eu julgo que isto é muito importante. Ninguém se descobre a si mesmo quem é, o que quer ser. Ninguém se realiza a si mesmo, a não ser através dos outros. E por isso os outros sempre tiveram uma importância muito grande em mim. A minha mãe primeiro, mais tarde outras pessoas, que a minha primeira orientadora de estágio, a Margarida Corte Real, foi uma pessoa muito marcante na minha vida, exatamente por o mesmo motivo. E depois outras que se foram sucedendo. Mas, no fundo, aquilo que eu poderia destacar é exatamente a importância do encontro com o outro. E aquilo que cada encontro com outros nos traz, nos expande, nos acrescenta algo, nos obriga a pensar em função daquilo que eles pensam, perceber os seus pontos de vista, as suas perspectivas. E julgo, sim, também, que foi nos outros, sempre através dos outros, que eu senti desejo e energia para fazer coisas, para mudar,
para construirmos em conjunto algum horizonte diferente, alguma vida melhor. Eu diria que é de facto essa a definição de educar, de estar em contacto com o outro, de promover o melhor do outro. Isso é de facto parte dessa bênção, não é? De ter um exemplo familiar que ajuda, mas de facto de ter essa perspectiva de encarar o outro e de olhar para o outro como alguém a descobrir, alguém a ajudar, alguém a apoiar. Extraordinário, de facto, mantém essa perspectiva. Além do ensino, não é? Tem esta forte capacidade do ensino, mas tem também a ideia do ensino público. E aqui mais, se quisermos ir mais para a parte da carreira do Politécnico, acabou por transformar o Politécnico, a perspectiva do Politécnico. O que é que a move, ou o que é que a moveu nesta fase, desde cedo, então na defesa deste ensino público, do ensino politécnico e principalmente socialmente integrado? Exatamente. Exatamente aquilo que foi sempre um móvel de ação. Pronto. A primeira coisa que talvez valha a pena destacar naquilo que me diz é o seguinte: a minha carreira foi toda no ensino público. Eu, aliás, a minha carreira, eu nunca tive cargo nenhum, praticamente, sem ser eleição, a não ser coisas que têm a ver, e aí tenho também uma carreira já longa, ou variada, se quiser, ao nível da colaboração com a sociedade civil em vários organismos, desde empresariais até culturais e por aí fora, e que também foram importantes para mim. Mas indo agora à questão do Politécnico de Porto, essa motivação veio da minha capacidade, sim, mas se quiser, eu gosto pouco de estar a enaltecer aquilo que é uma capacidade minha, porque as capacidades, e acredito, isto não é tentar ser simpática, eu acredito mesmo que é através dos outros que nós nos descobrimos e que nós encontramos aquilo que são os motivos. Eu, quando cheguei ao Politécnico Porto, a primeira coisa que tentei fazer, ou antes, não posso dizer que foi a primeira vez que quando eu cheguei ao Politécnico Porto, porque eu antes tinha sido vice-presidente e antes tinha sido presidente da Escola de Educação e conhecia bem o Politécnico de Porto. Eu iniciei a minha carreira no Politécnico de Porto muito cedo como assistente, por isso conhecia bem o Politécnico e conhecia também bem aquilo que eram as fragilidades e as potencialidades do Politécnico e sabia que havia algumas fragilidades que eram fortemente construtoras ao desenvolvimento politécnico. Aquela primeira que enunciei isso no meu programa de governação, ao qual me candidatei quando fui eleita Presidente do Politécnico de Porto, seria agora, como bem disse, e felizmente reitora do Politécnico de Porto. Essas fragilidades, que eram constrições, talvez a primeira coisa fosse a incapacidade do Politécnico se reconhecer como um todo e como uma comunidade com diferentes braços, com diferentes ramos de saber, mas que todos juntos, como eu costumava dizer na altura, e que é uma frase, digamos, é uma sentença popular, mas que tem toda a pertinência, as pessoas são muito mais fortes juntas que separadas. E as escolas também são muito mais fortes juntas que separadas. Mas para que as escolas possam estar juntas, é preciso que as escolas entendam aquilo que ganham a estar juntas e aquilo que perdem quando estão separadas. E este foi um dos primeiros trabalhos que fiz, foi tentar, junto das escolas, e eu julgo que o trabalho, quando é bem feito, na minha perspectiva, é um trabalho que demora tempo. E porquê é que demora tempo? Porque não se trata de uma imposição. Não se chega ali e diz, de repente, que nós vamos deixar de ser isto, aquilo ou aquilo outro, e já agora deixe-me dizer-lhe que na altura fiz um pequeno estudo sobre a visibilidade do Politécnico Porto e praticamente ninguém conhecia o Politécnico Porto, nem sabiam o que é que significava a BPP, que era a designação que usávamos. A maior parte das pessoas conhecia o SCAP, conhecia o ISEP, alguns ESMAI e pouco mais. Mas não o identificavam com o Politécnico de Porto. Nós, na altura, tínhamos 7 escolas já, quando eu cheguei, e nenhuma era identificada com a marca Politécnico de Porto.
Por isso, a primeira coisa, voltando atrás, no sentido de perceber que uma instituição afirma-se na sua identidade e através da sua diversidade, e que isso era fundamental. Por isso foi preciso um trabalho de tempo, porque o tempo permite-nos que as pessoas possam interiorizar aquilo que estamos a discutir com elas e ouvi-las. Quando é interiorizado, as pessoas aceitam-no. E se aceitam-no, normalizam-no e praticam. Quando é imposto, a partir do momento que a imposição desaparece, as coisas voltam à estaca zero. Por isso eu sempre acreditei que o trabalho junto das pessoas, ouvindo-as, dialogando e aceitando muitas perspectivas, era a coisa mais importante para fazer. No sentido de que o Politécnico do Porto podia ser uma grande instituição coesa e junta, em que cada parte acrescentava algo às outras e como tal ao todo, foi aí que eu parti para uma segunda fase, que foi a reestruturação do Politécnico do Porto. Reestruturação no sentido de que cada escola tinha o seu cluster. Na altura trabalhei com a noção de cluster. O ISEP tinha um cluster dedicado às engenharias, o ISCAP às ciências empresariais, com vários ramos, desde os recursos humanos à fiscalidade, enfim, aquilo que tem a ver com as ciências empresariais, a ESE com a educação, a ESMAI com as artes performativas e a música, e nessa reestruturação, uma das coisas que na altura entendi fazer foi a extinção, que foi uma coisa muito difícil, foi a extinção da ESEG. A ESEG, que estava em Vila do Conde, era uma escola onde tinha dentro de si diferentes áreas de conhecimento a conviverem em diferentes cursos, desde a biotecnologia às engenharias, a mecânica, a engenharia industrial, mas também tinha os bibliotecários, também tinha os recursos humanos, também tinha a hotelaria, e aquilo não era compatível com a noção de cluster, porque havia uma identidade que não existia ali. Na altura, num trabalho longo, em que fui muitas vezes às escolas falar com os estudantes, com RGAs, reuniões gerais, com docentes, com funcionários, com as associações de estudantes, com as câmaras municipais, com os sindicatos, no sentido de explicar qual era o sentido desta reforma, que era restituir ao ISEP o que era de engenharia. Por exemplo, a engenharia mecânica não tinha sentido funcionar na ESEG, onde nem sequer havia um laboratório, tal como a engenharia de gestão industrial ou a engenharia de biotecnologia, as engenharias biomédicas. Essas escolas, esses cursos, estou a explicar isto para que se perceba melhor. Sim. Esses cursos, por exemplo, uns transitaram para o ISEP, outros transitaram para a nossa Escola de Saúde, que entretanto já tinha conseguido pô-la na Asprela, e outros transitaram de acordo com o cluster para o que deviam. Vieram vários para o SCAP, onde estamos hoje a falar. E a ESEG, a partir de 2 cursos que na altura existiram, constituímos um polo. Na altura também fazia parte desta reestruturação a definição de 3 polos, o polo central, que é aqui na Asprela, o polo de Felgueiras e o polo de Vila do Conde. O polo de Vila do Conde passou a ter 2 escolas, a Escola de Hotelaria e Turismo e a Escola de Mídia, Artes e Design. Gostava de lhe dizer com muito orgulho, e já com muito apoio das câmaras, dos docentes na altura e das pessoas que estavam à frente da direção das respectivas escolas, que no primeiro ano encheram a 100%. E encheram com médias elevadas, coisas que na altura não estava a acontecer. Por isso foi uma reforma com sucesso. Teve muitos custos, houve coisas que também saíram da IES, entraram na IES, enfim, várias coisas que saíram da ESMAI e entraram na escola, na ESMAD, Mídia, Artes e Design. Houve uma grande agitação, houve necessidade de mudar docentes e funcionários de sítios para os outros, e correu tudo em paz. E a coisa que mais me orgulhava é que, passado um ano, as pessoas falavam da reforma como sendo iniciativa delas. E eu acho que isso foi a coisa que mais me deu gosto. Sim. Porque a reforma tinha sido aceita, normalizada, e permitiu às escolas não só terem o seu próprio cluster, a sua identidade, a casa estava arrumada.
Fizemos reestruturação também a nível dos centros de investigação, além da reforma educativa, o que permitiu que dentro desse cluster pudessem emergir com muito mais força e potencialidades, não só áreas de conhecimento, como a formação dos cursos, como depois as próprias sinergias entre as escolas. Porque é muito mais fácil colaborar quando se não está a ser ameaçado. Exatamente. É muito mais fácil colaborar quando se percebe que pode ir buscar ali uma mais-valia que se acrescenta, mas é uma colaboração, não é uma duplicação, não é, digamos que é mesmo isso, é uma colaboração. E acho que isso foi uma coisa que acrescentou valor ao IPP, que permitiu ao IPP, com as potencialidades que tinha, que foi uma coisa porque sempre me bati, que é a capacidade de poder fazer mais do que a lei lhe permitia fazer. E o fazer mais do que a lei lhe permitia fazer era fazer os doutoramentos. Como sabe, iniciei esse processo já por volta de 2012, a possibilidade do IPP dar doutoramento, com base, apanhei vários ministros, pelo menos 2, com base nos argumentos de que havia capacidade instalada no Politécnico do Porto. Aliás, nós muitas vezes recebíamos doutorandos que estavam a praticar nos nossos laboratórios de investigação, que faziam lá os seus próprios doutoramentos, que depois a assinatura final era feita através das universidades. Ora, nós não podermos dar à sociedade aquilo que tínhamos capacidade de dar, é um desperdício para a sociedade, é um desperdício para as instituições, é um desperdício para as pessoas. E essa capacidade que tínhamos de dar doutoramentos também foi uma força motriz que nos uniu a todos e que continua presente. O Politécnico deu um salto muito grande em frente e continua a dar saltos em frente. Passou a ser reconhecido na cidade, que não existia, como uma instituição. Passamos a ter uma implantação na Asprela que não existia, a par da Universidade do Porto. Existe o Politécnico do Porto, não há só a Universidade do Porto no Porto, há o Politécnico do Porto, que é a quarta maior instituição de ensino superior do país, que tem capacidade investigativa, que tem neste momento cerca de 10 doutoramentos em funcionamento, que tem centros de investigação de excelência, que tem escolas fortes com a identidade própria, que tem um corpo docente qualificado e que todos os anos põe cá fora centenas de diplomados com uma grande capacidade de ajudar a transformar e a melhorar a nossa sociedade. Sim, exatamente. É de facto, acho que salientar que é a construção da identidade, mas é preciso ter essa perspectiva de identidade macro, querermos chegar a algo, atingir uma missão, um objetivo, mas depois ter a capacidade de fazer a comunicação micro, claro. Que essa é complexa, não é? E como muito bem referiu, foi de facto, teve sucesso porque teve essa capacidade de chegar a todos e salientar o melhor de todos, deriva desse foco nos outros, não é? No outro. Olha, o Manuel Leitor dizia, e chegou a dizer isso, ainda eu estava na Assembleia e ouvi-o dizer, que foi a maior reforma educativa que se fez nos últimos décadas no ensino superior, que foi feita no Politécnico do Porto, e a coisa mais importante é que foi feita pacificamente e com a mobilização de toda a gente. Lá está essa capacidade de e as escolas, como dizia bem, a coisa mais importante, uma identidade conjunta não anula a identidade individual de cada um, que são as escolas, não é? Até acaba por salientar, exatamente, por evidenciar o que cada um faz de seu melhor, o que cada um pode trazer para melhorar o todo. Só dizer que, de facto, isto é uma dimensão da coragem e persistência, porque tem que se ter essa capacidade de persistir com empenho, dedicação, mas persistir, que é às vezes um bocadinho, não só e principalmente nas suas tomadas de decisão pública, que não são simples. E eu tinha aqui uma pergunta, porque vem da questão de ser crítica, de ter uma observação crítica. Como é que se constrói essa voz crítica dentro de instituições que por vezes são muito hierarquizadas, portanto é difícil implementar essa voz. Perguntava-lhe como é que conseguiu fazer
Eu acho que a crítica é a coisa mais importante. A crítica sobre nós próprios, sobre os outros, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que estamos a fazer, sobre o mundo, não é? Sobre o contexto que nos rodeia. A crítica tem valor e tem sentido quando é uma crítica fundamentada. Essa é a primeira questão. Se a crítica não tiver fundamento, for um fediver qualquer, algo inconsistente, a crítica não tem condições para se desenvolver. Por isso, a crítica tem que ter fundamento e tem que ter adesão. A parte do envolvimento das pessoas é uma questão fundamental. É verdade, protagonizei muitas situações críticas, apareci na altura na capa de vários jornais, por causa das posições que assumi, até na televisão, mas tinha fundamentos para argumentar. E tinha comigo uma instituição. Exato. Não estou a dizer que fosse a instituição no seu todo, havia pessoas mais receosas, mas havia um grosso da instituição que estava comigo. E a instituição estava comigo porque nós tínhamos feito esse trabalho, não é? Eu reunia frequentemente com as pessoas, no sentido de aliás, eu quando me candidatei, disse que ia adotar um modelo de gestão participada. E as pessoas perguntavam o que era a gestão participada. E eu dizia um pouco aquilo que estivemos aqui a falar, que é, eu nunca tive medo de decidir, não tinha, mas sempre achei que a minha decisão só era correta se informada por ter ouvido as pessoas. Podia até não estar de acordo, mas continuava a ouvi-las, porque muita coisa se aprende, muita coisa se muda, e a perspectiva que cada um tem da realidade é crucial. Eu acho que a realidade não é uma cor só. Vamos imaginar que a realidade é um arco-íris. É. Nós só conseguimos atingir a luz branca do prisma, que passa as muitas cores, múltiplas cores, para uma luz branca, uma luz comum, se somos capazes de ouvir as pessoas. E julgo que essa, para mim, é a questão fulcral de qualquer gestão. É a capacidade de ouvirmos para percebermos quais são os diferentes aspectos da realidade. Um vai dizer-me que, por exemplo, aqui neste auditório que são as cadeiras, outro diz que são as escadas, outro diz que é a cor, outro diz que é a luz. Mas é juntando estas cores todas, estas perspectivas todas, que eu percebo quais são as dificuldades ou alguma constrição que existe neste anfiteatro. Agora vamos supor isto em relação ao resto, não é? Exatamente. O que eu quero dizer com isto, é importante ouvir, porque cada um traz-nos um aspecto da realidade que nós não estamos a ver, porque cada um tem uma visão e tem uma posição no mundo que não é necessariamente a nossa. Exatamente. E que representa a comunidade. Há uma coisa que há bocadinho, quando me falou na educação, eu acredito que as instituições inteligentes são aquelas que são comunidades aprendentes. E as comunidades, e uma instituição deve ser uma comunidade, com todas as diferenças, mas deve ter uma comunidade, como uma escola é uma comunidade, como uma grande instituição é uma comunidade. E as comunidades, quando têm estímulos para dialogar, são comunidades aprendentes. Elas aprendem, melhoram, transformam-se. E é isso que fundamentalmente que eu acho. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondeu de forma extraordinária. Acho que estamos quase, de facto, a terminar o nosso tempo e eu tinha só mais uma pergunta, acho que até para finalizar e também continuar com essa perspectiva. O que a inspira a continuar a pensar o mundo, a falar, a refletir sobre o mundo? Quais são as suas inspirações? São sempre muitas e é um bocado difícil, é um bocadinho difícil definirmos. Eu ia ter quase que me repetir, porque assim, aquilo que me inspira são as pessoas. Eu acho que se estiver sozinha em casa durante um dia inteiro, e se não estiver a ler, porque as pessoas podem chegar através de um livro, podem chegar através de um vídeo, e como podem chegar através de um encontro que se torna mais profundo que no supermercado. Mas gosto fundamentalmente são as pessoas que nos trazem os problemas, mas também nos trazem a luz. Exato. Não é? São as pessoas que nos realizam, que nos dizem. Muitas vezes e por isso aquilo que me inspira são sempre as pessoas. Há sempre pessoas mais inspiradoras do que outras que
pela sua importância, sei lá, bem, olha, um bocadinho estávamos aqui a conversar de algumas pessoas ilustres que morreram, o João Queiroz, um grande pintor, de quem eu gosto muito, que, como dizia uma vez um crítico, é capaz de tecer paisagens onde, para além da paisagem, vemos outras paisagens. Isto é um pouco também uma inspiração, não é? O Francisco Pinto Balsemão, com quem eu tive a oportunidade, quando estava na Assembleia da República, estive a coordenar a comunicação social, também dialogar, e que era um homem profundamente empenhado numa das coisas mais importantes, que é a liberdade de expressão. Recordo-me o período da sua vida em que foi ministro, que foi mais atacado, o jornal que o atacava era o Expresso, ele era o dono do Expresso. Isto significa muito, não é? Morreu também um homem de uma estatura ética extraordinária, o Lourinhã Gúcio. Morreu há muito tempo um dos homens que eu mais admirei, que era o Papa Francisco. As encíclicas do Papa Francisco, se alguém ainda não as leu, que leia, que são uma coisa absolutamente extraordinária, de uma visão holística do mundo, de um respeito profundo pela humanidade, de um pacifismo imenso, de uma visão ecossistémica de sustentabilidade e de um desenvolvimento económico completamente profundo e avant la lettre. E há sempre pessoas que nos inspiram, que nós temos, mas, por exemplo, também há pessoas de outros estratos sociais e de outros níveis onde muitas vezes nos chega aquela palavra que há muito tempo procurávamos e que ainda não tínhamos encontrado. Professora, muito obrigada. Obrigada pela partilha e pela generosidade do conhecimento que aqui transmitiu. Muito obrigada. Eu também gostei muito de estar aqui consigo. Obrigada.